Eu queria fazer um comentário rápido, Azenha e Ivan, sobre este final de semana, desfecho de uma guerra que já durava 13 anos, né? Então, só para a gente dar aqui alguns números também para a nossa audiência, foi dado fim a um período de 53 anos de governos da família Assad, né? Uma família aí que ficou mais de meio século no poder, e 13 anos de guerra, essa guerra que começou lá atrás, em janeiro de 2011. Como fruto dessa guerra, tem um rastro aí de números que ainda vão ser também melhor apurados, mas são mais de 500 mil mortos, tem lugares que falam-se mais de 600 mil mortos, mais de 130 mil pessoas detidas ao longo desses anos, mais de 6 milhões de deslocados internamente. A Síria é um país grande, né, do Oriente Médio, territorialmente, então com muito deslocamento interno durante esse período, e também mais de 6 milhões de refugiados para vários países, principalmente Europa, e nós aqui pela Fórum acompanhamos todas as crises de refugiados. Acho que vocês lembram, a gente acompanhou aquela crise que foi a Merkel, né, que lidou com ela, principalmente, na maior etapa dessa crise. Então, neste final de semana, algo que parecia improvável nos últimos 4 anos, os últimos 4 anos foram mais estáveis, né, Azenha? E a gente até pensou que a guerra tivesse caminhado mesmo para o fim, ou acabado, né? Com principalmente o Irã e a Rússia protegendo ali o regime do Assad, né, o governo do Bashar al-Assad. Mas o que a gente percebeu, e aí nós trazemos algumas imagens, essas imagens elas são de dentro dos palácios, né? São imagens do Palácio do Governo, tem também a residência, aí a imagem do Banco Central da Síria, em Damasco, as pessoas saindo com pacotes, presume-se que pacotes de dinheiro, a gente não sabe exatamente, né? Mas a presunção, você sai com pacote, né, de dentro de um banco. Então, algo que... Aí, ó, essas também imagens são da saída do Banco Central da Síria. Eu trouxe também... Imagina só os caras com que tudo indica, isso é do Tehran Times, pacotes de dinheiro sendo levados na caminhonete. Caos, né? Eu trouxe aqui algumas imagens de algo que ele foi um pouco impressionante, né, Azenha? Até para a gente que acompanha, o Ivan também, os conflitos internacionais e as guerras. Isso mesmo. Eles derrubando a estátua do Bashar al-Assad. É isso. Mas um futuro de incerteza, né, Ana? Sim. Acho que a gente já colocou as imagens aqui do palácio, né? Esse é do Palácio Presidencial, eles entrando. É isso. Esse é o Palácio Presidencial, né? Isso. E aqui tem uma outra imagem que eu trouxe também. Eu vou interromper essa porque ela é longa. Tem uma imagem deles entrando em Palmira. Vou passar só um pedacinho. Eu vou passar só um pedacinho, até para a gente não ser punido aí pelo... الذين سيطروا على المستودعات 410 وهذه من الداخل والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير تكبير. E aí eu queria comentar exatamente sobre essas imagens, porque eles foram avançando e a impressão que se tinha é que eles não tinham ninguém para enfrentar. Não estavam as forças armadas, né, o exército árabe sírio, né, que é como se chama, tem uma força nacional também,
E aí eles foram avançando até chegar a Damasco. Então, o que está sendo analisado ainda, e que acho que a gente vai descobrir nos próximos dias, semanas, é se houve um acordo por trás disso tudo, se já existia um acordo, ou se também o Bashar al-Assad perdeu tanto apoio interno que acabou ficando inviável e por uma avaliação interna eles abriram mão de lutar, né? Pela primeira vez em 13 anos, eles abriram mão de lutar e propuseram uma transição com essas forças ocupantes. Inclusive, o primeiro-ministro, né? Foram outras cenas, eu não trouxe essa cena, mas tem uma cena deles, esses grupos, pegando o primeiro-ministro, colocando no carro, indo para um hotel, e nesse hotel onde começaram as negociações. Mas acontece... Agora, tudo isso também com vozes de países importantes no cenário sendo ouvidas, né? O Lavrov falou de uma reunião no Catar, que ele estava. O chanceler iraniano também falou, o Trump falou, cada um falou ali do seu lugar, né? Inclusive o Trump falou da Notre Dame, lá, da inauguração da Notre Dame. Inclusive, isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? Esse antagonismo, né, entre essa Europa reinaugurando Notre Dame e Palmira sendo destruída, Israel bombardeando Damasco, ou seja, esse contraponto entre esses dois mundos, né? Porque esses que estavam lá inaugurando a nova Notre Dame têm muita responsabilidade sobre o que passou com o povo sírio nesse último período. E agora ficam assim como, sabe, como se eles não tivessem nada a ver com a história. Então, tem muitas incógnitas ainda, né? Israel já ocupou as colinas de Golã, estava bombardeando ontem, territorialmente já está também com suas forças dentro do território. A Turquia também, principalmente naquelas regiões em que os turcos enfrentam os curdos, já está atuando lá dentro. Tem regiões em que o ISIS, que é o Estado Islâmico, está forte, que dizem que os Estados Unidos continuam ali e com o argumento de estar combatendo o ISIS, mas estão ocupando, ou seja, uma espécie de balcanização mesmo da Síria, que já começou. Então, esses militares já estão dentro do território sírio, seja da Turquia, seja de Israel, tem forças norte-americanas. E uma figura que eu não sei, Azenha, se você trouxe uma imagem dele, que é o Al-Jolani, desse grupo HTS, que os sírios falam que é da Al-Nusra e tem outra palavra que é o Al-Qaeda, né? A mesma coisa, que é uma filiação, eu até li esse termo, um rebranding da Al-Qaeda, né? É uma ala da Al-Qaeda na Síria, né? E que essa figura Al-Jolani, inclusive ontem foi visto ele levado como grande líder, né? Ele está presente na cena síria desde 2011, desde aqueles períodos de 2011 que começaram os protestos que deram, que falava-se que era uma tentativa da Primavera Árabe, né, algo que aconteceu semelhante no Egito, né, com Mubarak. Então, essa figura está presente com momentos de maior radicalidade e menos radicalidade. Agora, ele não está usando mais aquele turbante, ele está com um novo perfil, né? Ele está com roupas militares e ele foi projetado aí no final de semana como o grande líder, né, desse movimento. Mas, na prática, está uma guerra interna, porque tem interesses conflitantes muito fortes entre esses grupos e há um grande temor também por parte das minorias, né, das minorias religiosas, principalmente se vier um grupo que seja fundamentalista islâmico, ou eles são os salafitas, né? Os salafitas são aqueles que são os mais tradicionalistas no sentido de a implementação do Alcorão, né? De toda aquela questão que a gente já conhece pelo Afeganistão, das mulheres, do vestimento das mulheres, permissão de outras prática de outras religiões. Então, tudo isso ainda está em jogo. Só para concluir, Irã e Rússia, então, perdem um aliado extremamente importante.
Palestina e Líbano também, principalmente Líbano falando de Hezbollah. A Síria estava, nesse momento, servindo até de apoio logístico ao Líbano e à resistência palestina. E uma figura que eu falei pouco aqui, mas tem muito a ver com o que está acontecendo, que é o Erdogan. Então, Estados Unidos, Turquia, Israel estão, neste momento, em posição de vantagem no Oriente Médio para os seus projetos, né? Foi muito dúbia a forma como o Trump falou da Rússia. Muita gente fazendo especulação sobre isso, né? A Rússia realmente nunca tinha que ter entrado nisso, agora saiu. Não sei se o Azenha tem aí na apresentação dele o Twitter Tem 2 Twitters do Trump, né, desses dias, mas numa relação muito estranha assim, com a Rússia também, por parte do Trump. Então, esse é o cenário de hoje, dia 9 de dezembro. O dia 8 de dezembro de 2024 vai ficar marcado como o fim da era Assad na Síria e o fim de 13 anos de guerra que deixaram mais de 6 milhões de pessoas refugiadas sírios, deslocados internos, mais de 600 mil mortos, quase 200 mil pessoas presas. Inclusive, uma das cenas que se viram nos últimos dias foi das libertações da prisão, principalmente uma das prisões que é a mais famosa, Tanayed, eu esqueci exatamente o nome dela, e que também é importante dizer, foi uma marca dos últimos anos desse governo Assad, a repressão, a tortura, inclusive, a várias pessoas, e foi assim que ele conseguiu se sustentar. O professor Reginaldo Nasser disse uma coisa interessante ontem, ele falou, as pessoas estão perguntando como parece que foi incrível que de repente caiu, e ele falou assim, para mim parece incrível como se sustentou durante 13 anos, porque foi pela força da proteção externa, né, Rússia, Irã, e pela uma repressão interna muito forte também, que esse governo Assad se sustentou. Então, quando caem as duas possibilidades, o governo cai.